MXRF11 2013, R$10. 2024, R$10. E muitos se perguntam o que eu ganhei, sendo que a cotação atual está a mesma de mais de 10 anos atrás. O que será que aconteceu? Por que o MXRF11 não se valorizou ao longo do tempo? O que é importante saber? Será que os dividendos são tão bons assim para esse fundo ser tão querido e possuir mais de 1 milhão de cotistas? Atualmente ele possui 1.069.879 cotistas. Algumas dessas pagaram R$10 na cota há 11 anos atrás, há 5 anos atrás, e passado esse período a cotação está em R$10. A primeira coisa que temos que entender é que um fundo imobiliário possui pontos que ele tem que seguir. Como a Lei 9.779 de janeiro de 1999, o fundo deverá distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos lucros auferidos apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Esse é o primeiro ponto. Ele é obrigado por lei a distribuir esse rendimento. E o que é esperado de imóveis no longo prazo? Valorização seguindo a inflação. O fundo imobiliário MXRF11 possui imóveis no seu portfólio? Vamos atentar agora à sua carteira. Ela é composta 65% de CRIs, que são dívidas lastreadas em imóveis, 8% em permutas financeiras, 12% em fundos imobiliários e 15% em caixa. E o que seriam esses CRIs, certificados de recebíveis imobiliários? Basicamente, são dívidas lastreadas em imóveis. E hoje ele possui uma carteira de CRIs muito diversificada. Vou pegar aqui as maiores participações. A maior posição, analisando aqui securitizadora, é da Virgo. Tem uma duração de aproximadamente 2,2 anos, representa 3,1% do PL do fundo. Data de aquisição, abril de 2022. Vencimento, 17/3/2027. E o que o MXRF11 ganha com isso? Ele está ganhando durante esse período de aproximadamente 2,2 anos o CDI mais 2,3%. Depois temos alguns CRIs lastreados em IPCA, como a segunda maior posição da CSN, vencimento em 2042, que está entregando IPCA mais 7,84%. E para resumir, de forma bem simplificada, para que todos possam entender, é como se você estivesse investindo em renda fixa, recebendo aí esses juros. Só que os ativos do MXRF11 são lastreados em imóveis, CRIs, e ele distribui essa inflação ao longo do tempo. Percebe que ele está entregando CDI mais 2%, IPCA mais 8%, ele distribui 95% do seu resultado. O imóvel, você irá receber o aluguel e ele irá valorizar com o tempo. Já essas dívidas, não. Ele recebe durante um período determinado e distribui aos seus cotistas. E em um fundo imobiliário de papel, como o MXRF11, o rendimento, o dividendo deve ser investido, até porque a cota daqui 10 anos provavelmente deverá estar nos mesmos patamares atuais. E fica fácil entender analisando a taxa média por indexador e spread de crédito. Hoje o portfólio dele, a maior parte está em CDI, mas uma taxa média de 2,67%, temos IPCA mais 8,78%, IGPM mais 3,31%, pré-fixado a uma média de 13,37%. E essa é a principal diferença entre um fundo de papel MXRF11 e um fundo de tijolo, que você ganha os aluguéis mensais e espera-se ao longo do tempo a valorização do imóvel e aí com a venda você ganha a inflação do período. Já no MXRF11 é importante que você reinvista os dividendos. Na verdade é fundamental, senão você teria investido 10 mil lá em 2013, 2014 e hoje teria os mesmos 10 mil reais. O dividendo é fundamental e ele vem conseguindo crescer os rendimentos ao longo do tempo. É óbvio que tem oscilação, até porque o seu portfólio é composto por CRIs que são indexados ao CDI, ao IPCA, e eles sofrem variação ao longo do tempo e com isso afeta os rendimentos do MXRF11, que pagava aproximadamente 7 ou 8 centavos em 2019, chegou a pagar 12 centavos em 6 meses seguidos de 2023, os dividendos caíram para 11 centavos e nos últimos rendimentos ele tem
entregado 10 centavos por cota. E agora ficou fácil entender o porquê dessa cotação estar nos mesmos patamares de 10 anos atrás. Não espere que você irá comprar MXRF11 por 10 e ele irá valorizar para R$20. Não, aqui é importante o reinvestimento dos dividendos e eu vou te mostrar isso na prática com simulação de reinvestimento dos dividendos. E ficará dessa forma. A primeira simulação será R$10 mil sem reinvestir os dividendos. E vamos pegar 3 períodos distintos, os últimos 2 anos, os últimos 5 anos e os últimos 10 anos no MXRF11. Vou mostrar o passo a passo de como isso será feito nos últimos 2 anos e depois vamos fazer de forma rápida nos últimos 5 e 10 anos. Com esse aporte inicial, nos últimos 2 anos, acumulamos 1.058 cotas do MXRF11. De acordo com esse aporte e o rendimento daquele período, teríamos recebido R$ 105,80. E se passado 2 anos, hoje teríamos finalizado essa mesma simulação com a mesma quantidade de cotas. É óbvio. Número final, 1.058, até porque não utilizamos os dividendos. Nessa simulação, ele foi retirado para nossa conta e gasto com outras coisas. E de acordo com esse último rendimento que ele teria entregado após 2 anos, teríamos recebido R$ 105,80, o mesmo rendimento inicial. Crescimento da nossa renda nesse período? 0, até porque é a mesma renda de 2 anos atrás. O nosso patrimônio atual seria de R$ 11.087,84. Até tivemos aqui um ganho de capital, pois o valor inicial foi de R$ 9.998,10. O MXRF apresentou uma pequena valorização nesse período. Finalizamos com um patrimônio atual de R$ 11.087,84 e o total de dividendos que recebemos nesse período foi de R$ 2.761,38. Esse dividendo a gente retirou para a nossa conta da corretora. E agora vamos repetir essa mesma simulação nos últimos 5 e 10 anos. Vamos avançar aqui nas cotas. Nos últimos 5 anos, com esse aporte, adquirimos 917 cotas há 5 anos atrás. Já na segunda simulação, 10 anos atrás, com esse mesmo valor investido, alcançaríamos 1.248 cotas. Bombeiro, por que essa diferença? Há 10 anos atrás, a cota estava mais barata do que há 5 anos atrás. E com aproximadamente o mesmo valor investido, acumulamos uma quantidade muito superior de cotas. E por isso a importância de pagar barato. Só para você ter uma noção, 1.248 cotas menos 917, com o mesmo dinheiro, conseguiríamos 331 cotas a mais, e por isso sempre estamos falando da importância de pagar barato. Rendimento inicial há 5 anos atrás seria R$ 64,19 e há 10 anos atrás R$ 99,84. E agora vamos avançar e chegar no final, no momento que eu gravo esse vídeo. 5 anos, finalizamos com a mesma quantidade inicial, 917. Último rendimento, 91,70. Aqui tivemos um crescimento da renda, até porque o rendimento cresceu em comparação com 5 anos atrás. A nossa renda cresceu 42,8%. E o patrimônio ficou abaixo de 5 anos atrás, 9.610,16, enquanto o nosso valor investido foi 9.995,30, mostrando que se você não tivesse reinvestido os dividendos, aqui teria sido um mau investimento. Dividendos acumulados no período R$ 4.970,14. Período de 10 anos. Cotas. Inicial 1.248, final 1.248. Último rendimento R$ 124,80. Novamente um crescimento de 25% da renda, saindo de R$ 99,84 para R$ 124,80 e o nosso patrimônio atual R$ 13.079. Valor investido R$ 9.996,48. E agora eu vou te mostrar a importância do reinvestimento, pois vamos fazer essa mesma simulação, só que agora vamos utilizar todos os dividendos que a gente recebeu no período para comprar novas cotas do MXRF11 e vou te mostrar ao final o patrimônio final e dividendos acumulados. E a simulação será dessa forma. Há 2 anos atrás, fizemos esse investimento e iniciamos com 1.058 cotas. 5 anos atrás, 917 e 10 anos atrás, 1.248. Só que agora vamos inverter a situação. Vamos utilizar os dividendos que a gente recebeu para comprar novas cotas. E ficou dessa forma. Nos últimos 2 anos, finalizamos com 1.361 cotas. Tivemos aqui um crescimento muito satisfatório, saindo de 1.058
para 1.361. De acordo com o último rendimento do MXRF11, teríamos recebido R$ 136,10 e o crescimento da nossa renda no período foi de 28,6%. E agora vamos para a simulação do período dos últimos 5 anos e nessa terceira coluna, os últimos 10 anos, com o reinvestimento dos dividendos. 5 anos, saímos de aproximadamente 917 cotas para 1.536, um crescimento absurdo nesse período e o nosso último rendimento seria de R$ 153,60. A nossa renda cresceu 139% nesse período, pois o rendimento inicial foi de R$ 64,19 e no último rendimento R$ 153,60. Agora no período de 10 anos, quantidade de cotas com o reinvestimento dos dividendos ficou em 3.556. Vamos pegar aqui a quantidade final, 3.556, e fazer menos a quantidade inicial, que foi de 1.248 cotas, menos 1.248. Com o reinvestimento dos dividendos, acumulamos 2.308 cotas do MXRF11. E o nosso último rendimento teria sido de R$ 355,60, um crescimento de 256% na nossa renda, que iniciou com R$ 99,84 e finalizou com R$ 355,60. E agora vamos saber o nosso patrimônio final e dividendos acumulados no período. E ficou dessa forma: com o reinvestimento dos dividendos nos últimos 2 anos, ficamos com 3.804,53 de dividendos acumulados e a quantidade de cotas que finalizamos essa simulação, 1.361, vezes a cotação que eu gravei esse vídeo, nosso patrimônio seria de 14.263. Aqui tivemos um retorno excelente. Aporte inicial aproximadamente 10.000, patrimônio final 14.263. Já nos últimos 5 anos não foi um retorno tão satisfatório assim. Dividendos acumulados 6.458, patrimônio atual 16.097, um retorno de aproximadamente 60%. Agora, nos últimos 10 anos é que a coisa ficou boa. Dividendos acumulados 22.889,50, patrimônio atual R$ 37.266,88. O nosso patrimônio inicial foi de R$ 9.996,48 e finalizamos com R$ 37.266,88. E lembre-se, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E aí, foi um bom resultado? Reinvestir os dividendos faz ou não faz a diferença? E no MXRF11, como eu disse, é fundamental. E agora você entendeu a importância do reinvestimento dos dividendos. O dividendo faz total diferença. E também temos aí fundos de papel e fundos de tijolos. E agora você sabe os principais pontos entre esses dois fundos. Não compre MXRF11 por 10, achando que daqui 15 anos, daqui 10 anos ele estará a 20. Não, você pode cair do cavalo, pois esse fundo distribui mensalmente a inflação e por isso você precisa reinvestir. Na verdade, quando você alcançar a sua liberdade financeira ou estiver vivendo de renda, complemento da aposentadoria, você precisa tirar ali 10, 20, até 30% desses dividendos para reinvestir e o seu poder de compra não se perder ao longo do tempo. O reinvestimento dos dividendos é importante no início e é importante lá no final. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. E me fala aqui, você possui MXRF11 na sua carteira? Deixe aqui nos comentários. Um abraço a todos e bons investimentos!